pessoal, tudo certo? E estamos de volta porque final de semana já tem mais uma rodada do Brasileirão depois da Copa do Brasil, né? 25ª rodada do Brasileirão e do Cartola nesse final de semana. Mas temos que abrir aqui falando do que aconteceu na 24ª rodada, porque ela entrou para a história aqui desse canal com o nosso time, porque simplesmente fizemos 145,07 pontos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que imitada para reagir depois de duas rodadas na casa dos 60, 70 pontos. Dessa vez ultrapassamos todos os limites, acertos no capitão, os três atacantes fizeram gols, meio campista entrando fazendo quase 20 pontos. Olha, só faltou o Curitiba manter o SG, que faltaram 2 minutinhos para a gente gabaritar praticamente a rodada. A média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 72 pontos, nós fizemos mais que o dobro dessa média geral. E claro, né, recuperamos todo o nosso patrimônio depois de duas rodadas seguidas, perdendo 12 cartoletas, recuperamos quase 8 cartoletas só nessa última rodada. Então a 24ª rodada entrou para a história e quem seguiu as dicas, quem acompanha aqui o nosso vídeo, provavelmente se deu bem, porque sempre um ou outro jogador você acabou escolhendo, porque a gente trouxe aqui, né, as possibilidades. Mas, como a gente fala, o que é bom e o que é ruim fica para trás. E a gente tá aqui pro que vem pela frente e vamos então para o que interessa, que são as dicas dessa 25ª rodada, começando pelo goleiro, que é Everson do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro dividindo atenções com a Copa do Brasil, clássico com o Cruzeiro, mas tem pela frente um Vitória que também está na Copa do Brasil e precisando ainda mais do resultado depois da derrota para o Vasco. Mas o Everson tem números excepcionais em 23 jogos, tem uma média superior a 3 defesas por jogo. Joga em casa contra um Vitória que costuma, entre aspas, mitar o goleiro adversário, porque o Vitória é um dos times que mais finalizam na competição. Só que o time baiano tem o pior ataque com apenas 23 gols marcados, média inferior a 1 por jogo. Então é um time que martela, que pressiona, que cria, mas não consegue concluir. Muitas vezes por erro dos atacantes, mas muitas vezes também porque o goleiro do adversário fez grandes defesas. Então é uma partida com muita probabilidade do Everson manter o SG. E aí se mantiver a média das 3 defesas aí, olha, já é uma grande pontuação, por isso Everson, a nossa dica de goleiro da rodada. Para a lateral, vamos de Mateuzinho do Corinthians, vive uma excepcional fase, pegando um recorte recente aí dos últimos 7 jogos do Mateuzinho, em 5 ele passou dos 7 pontos. E desses 5, em 4 ele passou dos 10 pontos, ou seja, é uma mitada atrás da outra no recorte recente. Ele tem 1 gol e 2 assistências no Brasileirão, números importantes para um lateral, mas já passou dos 40 desarmes também. Então é um jogador que ajuda na marcação, no ataque. Corinthians joga em casa contra um Santos desesperado na luta contra o rebaixamento, e o Corinthians nessa semana aí só treinando, descansando os jogadores. Mateuzinho inclusive não jogou contra o Coritiba na rodada passada, então vem 100% recuperado, jogador importante em todos os quesitos, deve ter trabalho para marcar, justamente porque o Santos tem que criar as jogadas, e também pode ter um corredor aí para quem sabe chegar lá na frente e mais uma assistência, ou quem sabe até mesmo um gol. Por isso o Mateuzinho é a nossa dica de lateral da rodada. No meio campo, vamos de Acevedo do Bahia, que vem crescendo de produção depois de um começo ruim. Nas últimas 2 rodadas, somando os 2 jogos, passou dos 20 pontos, jogador importantíssimo para o Bahia, porque ele passa dos 3 desarmes por jogo, uma média excepcional aí, de um jogador que vem crescendo de rendimento aí na marcação. Nos últimos 5 jogos, se a gente pegar só o retorno, ele manteve essa média exatamente, foram 15 desarmes em 5 jogos. Então é um jogador muito regular defensivamente, é um primeiro volante, então é um jogador que marca muito. Bahia que joga contra o Internacional e aí entra o mesmo esquema do Corinthians e Santos. Enquanto o Bahia tá tranquilo, só treinando a semana inteira, de olho lá na parte de cima da tabela, tem como adversário um Colorado cansado, porque teve o Grenal da Copa do Brasil e vai ter semana que vem, mas também muito ameaçado pela zona de rebaixamento, então não vai ter vida fácil. E o Acevedo vem se destacando também por uma outra questão. Mesmo sendo um meia mais defensivo, tem aparecido mais no ataque, tanto é que há 2 rodadas marcou um gol, ele já tem 1 gol, 2 finalizações na trave, 6 finalizações defendidas e 6 finalizações para fora. Então se a gente somar aí, são 15 finalizações em 16 jogos, uma média de quase uma finalização por jogo. Tem aparecido como elemento surpresa, quem sabe o Inter exposto num contra-ataque, o Acevedo não aparece com esses desarmes e lá na frente uma criação de jogada. Por isso a nossa dica, Acevedo, meia do Bahia. Para o ataque, ele volta, né? Pedro do Flamengo, a gente não pode descartar, na última rodada acabou ficando de fora do nosso time, mas tínhamos outras opções, mas de qualquer forma, o Pedro é um goleador, né? 15 gols no Campeonato Brasileiro, o vice-artilheiro,
e fez 3 gols nos últimos 2 jogos. E se a gente pegar a pontuação desses 2 últimos jogos, são 32 pontos, uma média de 16 por partida. Flamengo, vice-líder na caça do Palmeiras, tem pela frente o Botafogo num clássico no Maracanã, mas é um Botafogo que tem uma complicação defensiva. Já sofreu 37 gols nesse campeonato, tem a 4ª pior defesa, um time que sofre muito, comete muitos erros defensivos. A prova foi no jogo contra o Atlético na última segunda-feira. Então é um time que deixa a desejar defensivamente. E aí o centroavante como o Pedro tem muitas oportunidades aí de concluir a gol. É um jogador bem importante, certamente vai ter muitas oportunidades. Pegando esse retrospecto dele aí e o faro de artilheiro, principalmente melhorando os últimos jogos, pela Libertadores deu assistências, enfim, é um jogador que voltou a ter um alto nível, por isso Pedro, a nossa dica de atacante na rodada. E o nosso capitão, se a gente acabou de falar aqui que vai ter o vice-artilheiro, tem que ter o artilheiro também, né? Que é Viveiros do Atlético. Viveiros, 16 gols no campeonato, um a mais que o Pedro. Essa disputa entre os dois está muito acirrada e quem ganha somos nós cartoleiros, porque toda hora tem mitado aí 8 pontos aqui, 16 pontos ali. São jogadores que estão sendo muito importantes pra gente no Cartola. E é bem verdade, se a gente for parar para pensar, o Flamengo tem um jogo mais fácil com o Botafogo do que o Atlético, que joga em casa contra o Fluminense, confronto direto aí do 3º contra o 4º colocado, uma partida difícil para o Furacão, mas os números do Viveiros são excepcionais. Além dos 16 gols, né, obviamente, desses 16, 10 foram na Arena da Baixada. Então, jogando em casa, o Viveiros é ainda mais matador. E um detalhe, de todos os jogos que ele fez como mandante, apenas uma vez ele fez menos de 9 pontos. A gente trouxe aqui que foi um jogo muito ruim, atípico do Atlético, que não criou, ele fez apenas 1,6. Mas em todos os jogos, em um ele fez 7, em outro ele fez 9, e em todos os outros jogos, sempre acima dos 10 pontos, acima dos 2 dígitos. Então são números muito relevantes. O Viveiros costuma deixar a marca dele jogando na Arena, são 12 jogos e 10 gols como mandante. Então são números que tem que ser levado em consideração. E claro, né, a boa fase e a briga pela artilharia colocam ele ainda num nível mais importante, e por isso Viveiros vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time na rodada. E a nossa ousadia da rodada é Vitor Tissi do Coritiba, guarda esse nome. Tissi é um garoto, um piá do Couto, revelado na base do Coritiba, vem ganhando oportunidades recentemente e pela primeira vez vai ser titular, já que o dono da posição, Thiago Santos, está suspenso, então o Vitor Tissi começa jogando. Mas é um jogador extremamente barato, custa uma cartoleta, 0,99, extremamente barato. E se ele fizer 0 pontos, ou seja, se não negativar, já começa a valorizar. Então é uma dica aí para quem precisa recuperar o investimento, mas claro que não é só isso a questão. O Tissi do Coritiba, né? O Coritiba joga contra o Remo fora de casa e o Remo costuma, em algumas rodadas jogando no Mangueirão, mitar o seu volante adversário, porque o Remo vai para cima, busca as jogadas e acaba tendo muitos desarmes, pegando só no futebol paranaense. No jogo que o Atlético jogou contra o Remo lá no Mangueirão, o Jadson passou dos 15 pontos, fazendo a mesma função, porque se exige muitos desses jogadores. Então quem sabe aí o Tissi não dá uma mitada logo na estreia como titular, vai valorizar bastante. Então para quem precisa de cartoleta, olho no Vitor Tissi, por isso o Tissi, a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo é Samuel Lino do Flamengo. A gente já falou aqui de todos os problemas defensivos do Botafogo, por isso que nós destacamos o Pedro. E aí, claro, se pega um time que tem tido muitas dificuldades defensivas e passa por uma situação bem complicada, que é o caso do Botafogo, por que não dobrar a aposta no ataque do Flamengo? E o Samuel Lino vem muito bem. À exceção da última rodada, que ele fez 4,5 pontos, ele vinha de uma sequência de 7 jogos seguidos, passando dos 7 pontos, em alguns jogos sempre passando dos 12 pontos, teve uma que chegou a fazer 20 pontos. Samuel Lino vive uma grande fase, são 6 gols e 7 assistências no Brasileirão em 21 jogos, ou seja, uma média excelente. Então, à exceção da última partida que ele foi abaixo, e assim, foi abaixo porque ele não teve nenhuma oportunidade de finalização. Essa pontuação foi só com desarmes e faltas sofridas. Ele não finalizou nenhuma vez. Então, o Botafogo vai dar muito mais espaço que o Cruzeiro deu na rodada passada. A chance dele voltar a se recuperar é muito grande, e aí entra aquela questão que a gente sempre fala. Como escolhemos sempre o ataque para ter o reserva de luxo, entre os 4 atacantes selecionados, a gente sempre deixa o mais barato na reserva para não precisar abrir mão de ninguém. E aí das 4 opções, o Samuel Lino é o mais em conta, por isso fica no banco de reservas o nosso reserva de luxo na rodada, Samuel Lino atacando o Flamengo. Tá aqui o nosso time completo, né? Lembrando que o mercado fecha no sábado, às 6h29 da tarde, um pouquinho mais tarde. E como sempre de praxe, acontece quase todas as rodadas, 1, 2 ou até 3 trocas ocorrem no nosso time, de acordo com informações de escalação, quem joga, quem não joga.
Olho que tem Copa do Brasil semana que vem, jogo de volta. Muito time pode poupar jogador no Brasileirão. Os clássicos, principalmente, são os que mais chamam a atenção. Mas a base principal é essa aqui, a gente não muda muito, tá certo? E é a última rodada de agosto, mas ainda temos setembro, outubro e o comecinho de dezembro. Tem muito Brasileirão pela frente, depois dessa mais 13 rodadas. E aí você me pergunta se dá tempo de participar de ligas? Claro que dá. E a nossa, excepcionalmente, está de portas abertas. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, se inscreva e concorra a um prêmio que você não vai querer perder da nossa parceira, a Ricieri Casa de Carnes, que vai dar um kit churrasco completo para o vencedor com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão para você chamar os amigos, acender a churrasqueira e comemorar de uma forma que merece ser com esse título da nossa liga, né? E claro que não é só o campeão que ganha com a gente. Quem está na nossa liga, quem acompanha o canal aqui, as dicas, tem 10% de desconto na Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba, falou, eu vim pelas dicas do Cartola, eu vim pelo vídeo do Cartola, pelo Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço deles e um atendimento nota 10, tá certo, gente? Então é isso, não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também aproveita para se inscrever aqui no canal, aciona o sininho aí para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, dá o joinha, dá o like, ajuda a gente aí também, é importante, compartilha com os amigos e não esqueça de montar o teu time, né? Boa sorte em mais uma rodada e valeu!